Oi, amada, Pai do Senhor, até que enfim cheguei. Tô aqui, em nome de Jesus, glória a Deus e aleluia. Vou fazer esse áudio rapidinho, porque essa semana tá tenso. Eu tô na correria para a questão da nossa live sábado, que eu creio que vai ser algo do céu, em nome de Jesus, né? E, e vai me perdoando aí a demora, viu? Mas eu queria te falar algumas coisas a respeito, né, daquilo que a gente estava conversando, né, sobre essa questão de sonhos, né, amadas, às vezes o Senhor, para nos despertar em um trabalho de oração pela nossa família, pelo nosso casamento, porque nós sabemos e temos convicção que Deus é Deus de uma aliança só, né, nós temos essa convicção de que não existe segundo casamento, terceiro casamento, isso não é propósito de Deus, não é da vontade de Deus. Deus, ele é um Deus de milagre, ele é um Deus de famílias, apesar do mundo tá aí dando tudo quanto é modelo familiar, esse modelo familiar não é celeste, é modelo familiar terreno. Então o que que nós estamos lutando? Aqui não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra principados e potestades que estão atuando na destruição da nossa família. Então, às vezes, para o Senhor começar a nos despertar para a oração, o Senhor, ele começa a nos dar sonhos, visões, mostrando uma realidade que talvez a gente não esteja muito consciente. Então, às vezes, o Senhor vai mostrar coisas que significam como que está ao lado de quem está pecando, de quem repudiou, de quem está vivendo o adultério. Às vezes, o Senhor vai sinalizar para nós coisas que estão dentro do nosso coração, entendeu? Às vezes, Deus ele vai nos mostrar, né? Tipo assim, coisas do dia a dia, né? Deus mostra muito o estado espiritual, principalmente para quem precisa se levantar em oração. Então, às vezes, vocês podem estar em discussão, podem estar cansados, pode estar. E ali Deus vai o quê? Te despertando. Porque quando você sonha, você acorda, você lembra de quem? Você lembra com quem você sonhou. Então, se você está tendo sonhos com o seu cônjuge, nada mais é do que o Senhor sinalizando a necessidade que se tem de começar a despertar em oração. Ai, Ana, mas eu não quero. Ai, Ana, eu tô cansada. Ai, Ana, eu já não aguento mais porque eu não vejo nada mudar. Ai, Ana, é muito difícil. Ai, Ana, ele me magoa demais. Eu começo a orar por ele e ele começa a me magoar. Ele começa, parece que quanto mais eu oro, pior fica. É claro, as orações são o quê? Imagina, se a batalha espiritual é uma guerra, é uma batalha, as orações você acha que são o quê? Tiro, míssel, bomba no inferno. Aí você acha que o inferno vai deixar? Você está atacando o inferno com essas orações. Toda a milícia de anjos do Senhor está indo bater de frente com aquilo que está se levantando contra a sua casa, contra a sua família, pelo poder da oração que você clama a Deus. O Senhor, ele dá ordem aos anjos a teu respeito. Então é nessas orações é que o bicho pega. Aí o que que acontece? Quem está suscetível ao trabalhar do inimigo? Quem que está dando brechas de legalidade para o inimigo? Quem que está? O próprio Satanás, ou o seu marido, o seu cônjuge, a esposa que abandonou o lar. Essas pessoas que estão em pecado são o quê? Marionetes na mão de Satanás. Então, quem é que o diabo vai usar para atacar quem está orando? A própria pessoa que é objeto de oração. Isso é a coisa mais certa do mundo. Quanto mais eu oro pela pessoa, quanto mais eu me dedico em oração e jejum por aquela pessoa, parece que cresce um ódio, esse está recebendo, mas não é ela, é o que está nela, é o que está governando ela. Então, o Satanás vai usar a boca dessa pessoa para quê? Para nos diminuir, para nos ofender. Para quê?
para paralisar as nossas orações. Você acha que ele tem o poder de chegar e falar assim para você, cala a boca, não, não ora. Não, ele não tem esse poder, ele não pode. Não, 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 você não vai se dobrar, não. Ele vai fazendo o quê? Ele vai usando situações. Ele não pode encarar você de frente. Não tem como. Porque resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E a maior maneira de nós resistirmos ao diabo é o quê? É a oração, meu amor. Tá entendendo? Mas ele não pode vir contra você, por quê? Porque quando você ora, quando você jejua, quando você está na presença de Deus, a Bíblia vai dizer o quê? Que o diabo ele fica ao nosso derredor. Adivinha quem está ao nosso redor? Os anjos do Senhor. A glória de Deus, o brilho do Espírito Santo, quando nós estamos em comunhão com o céu. Então ele não pode chegar perto de você. Então ele vai usar quem? Ele vai usar as pessoas que estão ao seu redor. Ele vai usar a boca de quem está, que é o seu motivo de oração. E aí, Ana, como é que faz? Não pare de orar. Não pare de clamar. Aí, quando você vê a pessoa, aí que você tem que começar mesmo a fazer orações específicas, Senhor, cale a boca desse demônio que está falando através da boca dele. Senhor, começa a livrar, Senhor, começa a purificar. Senhor, não permita que ele seja usado para diminuir minha fé, para roubar as minhas forças. Senhor, entra com providência, entra com a tua espada de fogo e decepa esse diabo, esse demônio que está oprimindo a vida do meu marido e usando isso para nos deixar afastados. É porque muitas vezes, amada, as nossas orações são o quê? Apresentando a Deus o atual estado. Deus não precisa saber o que está acontecendo agora, não. Ele já sabe. Quando a gente vê o profeta Elias no vale de ossos seco, Deus vira e fala, leva ele para um vale de ossos seco, não tinha vida, não tinha nada ali. O que ele fala para o profeta? Ezequiel, quer dizer, Elias, tô doida. Porque eu tô tão cansada, tô dormindo pouco. Por causa da live. Oh, meu pai. Ele fala o que para o profeta Eliseu? Ele fala assim, pode esses ossos reviverem? Ele só quer falar Eliseu. Ezequiel estava vivendo um conflito. Ezequiel teve a sua esposa, foi morta. Ela faleceu, ele não pôde nem ter o luto. Ele estava em cativeiro. A nação da Babilônia tinha entrado no reino de Israel, tinha saqueado tudo, tinha arrasado com tudo. Então pensa, ele estava vivendo um tempo em que ele olhava e não via vida, não via restituição, não via a glória de Deus. Então eu penso que naquele momento que ele faz aquela pergunta para Ezequiel, Ezequiel estava desanimado, estava triste, estava ferido, estava magoado, estava sem esperanças. Ele olha para Deus e fala, Deus, tu sabes. Ou seja, eu já não sei de mais nada. Eu não sei. Porque se ele tivesse com esperança, com a fé convicta, ele tinha falado assim, Senhor, eu creio que no poder do Senhor pode. Mas ele não estava, ele olha para Deus e fala, o Senhor que sabe. Eu não sei. Eu já não venho, eu já não tenho esperança, eu já não tenho fé, eu já não tenho motivação, eu não sei por onde andar. Ele fala, profetiza. Profetiza. Ou seja, Ezequiel olha para aquele tanto de ossos, aquele tanto de coisa e fala, ossos, ouçam a palavra do Senhor. E aí o que aconteceu? Um grande barulho, osso foi se ligando com osso, nervos foram se... Aquilo é o que? A vida espiritual, da mesma forma estão os nossos cônjuges. A vida espiritual destruída, mas nós cremos que se nós profetizarmos, as nossas orações, elas não podem ser apresentando, Deus está aqui, ó, só osso, morreu, acabou. Senhor, não tem esperança, não tem vida, ó, isso é tudo ruína, tudo acabou. Não, Ezequiel não fez isso. Ezequiel fez o quê? Ossos. Ouçam a palavra que veio do Senhor. Ouçam a voz do Senhor teu Deus. Ouçam. Ele começou a falar o quê? Ele começou a liberar palavras proféticas sobre a situação que ele estava acontecendo. E aí que houve o milagre. Então nós precisamos aprender a orar.
A gente precisa começar a mudar a forma com que nós temos apresentado as nossas orações. A gente precisa começar a entrar nesse mover. A gente precisa começar a profetizar, e as nossas orações, elas precisam ser especificadamente para aquilo que nós estamos olhando e nós cremos. A gente está vendo o osso, mas nós cremos que temos vida. A gente está vendo morto há 4 dias, mas a gente crê que ele terá vida, porque Jesus está conosco. Então nós precisamos começar a nos ligarmos naquilo que Deus está falando conosco, sabe? Parar de andar por vício e realmente começar a andar por fé. Parar de ser levado a orar somente conforme os nossos sentimentos. Não! A Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso. Você está achando que qual coração que ele está falando? Do seu e do meu. Ele não está falando do coração de outra pessoa. Ele está falando do seu e do meu coração. Nós não podemos ser levados pelos nossos sentimentos. Se a gente for levado pelos nossos sentimentos, a gente não vai orar. A gente vai olhar para eles e vai falar assim, eu não quero essa pessoa mais, não. Deus me livre, guarde essa pessoa. Essa pessoa que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E nós vamos o quê? Começar a colocar nas nossas vidas padrão do mundo. Então se liga na missão. Começa a orar, começa a buscar de Deus. Começa a colocar na presença do Senhor. Começa a profetizar. Peça a Deus para que venha confirmar isso no seu coração. Peça a Deus para continuar te dando sonhos proféticos, te levantando nas madrugadas, de manhã, sei lá. E começa a falar como o profeta Ezequiel, para que teu cônjuge possa começar a ouvir a voz que vem do Senhor. A palavra do Senhor. E eu creio, assim como aqueles ossos colocaram-se de pé e se tornaram um exército, eu creio que os nossos cônjuges se levantarão e se tornarão homens, profetas, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? Pai do Senhor.